Por isso que é tão importante a aplicação do método nessa área de gestão de pessoas, porque a gente faz com que os nossos colaboradores tenham um engajamento muito maior. Olá, pessoal. Aqui é o Tederaldo e hoje a gente vai mais uma vez entrevistar um aluno aqui do Método de Gestão 365. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu tenho feito com alunos do Método de Gestão 365 e o objetivo aqui é que você, empresário que está nos ouvindo aqui nessas entrevistas, possa primeiro se inspirar com os resultados que essas pessoas, que esses alunos têm alcançado no dia a dia e que possa aprender também o que é que essas pessoas estão fazendo, o que é que esses empresários estão fazendo, para que eles melhorem a administração do negócio no dia a dia, melhorem cada vez mais a forma de gerenciar a empresa e com isso cresçam, se desenvolvam, vendam mais, ganhem mais dinheiro, né? Tenham mais dinheiro em caixa, tenham mais tempo também na vida pessoal, tudo aquilo que você deveria ter quando você administra bem uma empresa. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, um dos meus alunos ali, muito especial porque é um aluno que tem conseguido atingir resultados, eu diria, acima da média, né? Quando se fala em aplicação do método e dos reflexos que esse método tem tido, tanto na vida dele quanto na vida da empresa também. É uma pessoa da área de tecnologia da informação, uma empresa de software, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, esse assunto é muito amplo, mas especificamente é uma empresa do ramo de software, de ter uma aplicação de gestão, um RP, né, para empresas. E então eu estou com... vou primeiro aqui agradecer, André, primeiro lhe agradecer aqui pela sua disponibilidade, né, pela sua generosidade. Eu sei que não é fácil a gente parar no dia a dia de hoje para dar uma entrevista como essa, né? Mas eu tenho certeza que a sua entrevista, como eu falei no início, vai inspirar muita gente, vai fazer com que você certamente vai ajudar muitos empresários que eventualmente estão passando por dores que você já passou e que agora, né, você já superou e eles vão conseguir entender o que eles precisam fazer para conseguir dar essa virada na vida deles. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua generosidade. Ok, André? Tudo em ordem com você? Pronto aí para a gente conversar? Tudo bem, Otelderaldo. Eu é que agradeço essa oportunidade, né, de poder mais uma vez falar com você e tratar sobre esse assunto que foi e está sendo fundamental, como você disse, tanto na vida pessoal como na vida empresarial. Para quem não me conhece, meu nome é André Sampaio, eu sou diretor de duas empresas hoje, todas duas na área de TI, que na realidade são concorrentes hoje, apesar das duas serem, eu ser diretor das duas, elas são concorrentes, mas isso aconteceu porque nós estamos num processo de fusão. Uma empresa era só minha, a outra era de um ex-sócio, e a gente, em um dado momento, e isso aconteceu justamente pela aplicação do método da gestão 365, nos levou a tomar essa decisão, e foi uma decisão extremamente acertada, de fazer a fusão dessas duas empresas. Isso vai nos trazer um benefício financeiro, econômico, muito bom, vai propiciar também uma redução de custos e uma melhoria, não somente na área financeira, mas uma melhoria na administração como um todo. Se juntam, né, nessa fusão pessoas experientes, pessoas que estão nesse segmento de atuação, que são sistemas de gestão, ERP, basicamente focado principalmente para empresas comerciais. Nós já estamos há mais de 30 anos atuando nesse mercado. Então, são pessoas de um nível de conhecimento muito grande e que se juntam nesse momento, né? Estamos nos juntando para colher melhores frutos. E, como eu disse antes, isso foi uma decisão
que não é fácil, né, fazer a fusão de duas empresas que concorrem entre si, né, no mercado há anos. Fazer essa fusão é uma decisão difícil de se tomar e a execução também é muito difícil. No entanto, a gente contou muito, eu diria que foi fundamental a aplicação da gestão 365. E é isso. Então, a gente está realmente ainda nesse processo de fusão que deve ser finalizado até o final desse ano. Legal, muito bom. André, aproveitando aí que você já começou a se apresentar, eu achei ótimo. As pessoas sempre ficam muito curiosas, e quando digo as pessoas, são pequenos e médios empresários que estão nos ouvindo, né? Porque esse canal é feito para pequenos e médios empresários. Então, eles ficam muito curiosos para saber como é que tudo começou. Quer dizer, né? Como é que começou a sua jornada como empreendedor? De onde é que veio isso? O que você fazia antes? Né? Você falou que são duas empresas, então você deve ter começado por uma delas antes. Então, conta um pouco a sua trajetória como empresário, como empreendedor, que dificuldades você teve ao longo desse caminho, que facilidades você teve ao longo desse caminho. Fala um pouco aí da sua história mesmo como empresário e empreendedor. Bom, eu estudei, me formei em ciência da computação e desde o início, praticamente, da faculdade, eu entrei para trabalhar na área de TI de um banco regional aqui do estado de Pernambuco, e entrei como estagiário para trabalhar ainda com mainframe, né, computadores de grande porte, e no ano mais ou menos em torno de 1996, esse banco sofreu uma intervenção do Banco Central e, posteriormente, aconteceu sua liquidação extrajudicial. Então, entre a liquidação entre a intervenção e a liquidação extrajudicial, passou-se um ano. E, nesse período, como já era sabido por todos que todos os funcionários seriam dispensados, eu resolvi, naquela época, abrir uma empresa nesse segmento de TI. Só fazendo uma ressalva, eu trabalhei nesse banco durante 12 anos. Eu entrei como estagiário na área de TI e saí como diretor da área de TI. Então, realmente foi uma trajetória de sucesso nesses 12 anos. É um banco de médio porte, chegou a ter 45 agências em todo o Brasil. E então eu cheguei a esse cargo de diretoria, mas aí houve esse processo de intervenção e depois de liquidação, e aí foi quando eu resolvi abrir uma empresa chamada Ecoinformática. Eu, junto com um amigo que também é, né, da área de TI, nós permanecemos juntos com essa empresa durante aproximadamente 10 anos. Num dado momento, por motivos que não vem ao caso aqui, mas nós resolvemos nos separar e eu abri uma segunda empresa que chama-se AS Automação e Sistemas, e, na realidade, ali começou a concorrência entre a AS e a Ecoinformática, porque ambas tinham o mesmo produto, estavam concorrendo praticamente também no mesmo mercado, e esse contexto continuou até o ano de 2019. Foi quando a gente voltou a conversar, eu já tinha começado a fazer a mentoria da gestão 365, com o Tederaldo, e aí a amizade que eu tinha com esse meu amigo nunca foi interrompida nem abalada pela separação das empresas.
pela minha saída e a criação da S Automação. Então, a gente voltou a conversar sobre essa possibilidade. Nesse momento foi quando eu apresentei esse meu amigo ao Tederaldo, e o Sérgio começou, então, a fazer também essa mentoria. E aí essa ideia se fortaleceu, porque a gente viu que era o caminho mais acertado. E, de fato, foi o caminho mais acertado, está sendo, e a gente continua colocando em prática ainda, e eu acho que não vamos deixar de aplicar esse método, que todo dia a gente percebe a necessidade, nos meandros da administração, a gente percebe a necessidade de aplicar esse método que o Federal vem trazendo para a gente. Legal, André. Me diga uma coisa na vida pessoal, porque pelo que eu entendi, até esqueci de lhe perguntar isso, você está falando de Recife, não é isso? De Recife, exato. A empresa está sediada em Recife, né? Em Recife. Todas duas, tá? Legal. E aí, me fala um pouco assim, na sua vida pessoal, como é que foi essa trajetória para se tornar empresário, empreendedor? Foi muito trabalhoso, deu muita dor de cabeça? Isso teve algum reflexo na tua vida? Como é que você superou tudo isso? Eu acho que é um desafio para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, ser empreendedor. Não é fácil. Eu não sei como é em outros países, mas eu sei que no Brasil é realmente muito difícil. A gente deixa de ter hora extra, a gente deixa de ter férias, a gente quase que passa a ser escravo da empresa. A gente percebe que os nossos colaboradores recebem o 13º, tiram férias, enfim, tem um final de semana tranquilo, né? Mas a gente que é proprietário, a gente que é o empreendedor, a gente sofre muito. Mas eu não me arrependo, hora nenhuma, de ter me tornado empreendedor. Deu certo, vem dando certo, mas isso não significa que seja fácil. Não é. Não é fácil. Eu tenho uma palavra que eu gosto de falar dessa palavra, porque todo grande empresário, né, das maiores empresas que eu assisto algum depoimento, eles falam exatamente essa palavra. É a persistência. Então, se não houver persistência, se a gente não tiver um objetivo na vida, se a gente não traçar esse objetivo, se a gente não correr atrás dele, se a gente não tiver a persistência, a gente não vai conseguir ser um empresário, um empreendedor durante muito tempo. Legal, legal. Quer dizer, interessante essa sua colocação, Zé, porque às vezes eu falo com... Quer dizer, eu estou em contato o tempo todo com empresários, né? Porque eu ensino esse método e minha missão é essa de vida, né? É fazer com que o empresário realmente melhore a administração do negócio, melhore a vida dele, pessoal, e melhore a vida da empresa. E, às vezes, muitos empresários acham que a área de tecnologia da informação, que nós somos da mesma praia, né? Eu também sou formado em ciência da computação, assim como você, pela Universidade aí de Recife, né? E às vezes as pessoas pensam que a vida de quem tem uma empresa de tecnologia é mais fácil, ganha muito dinheiro, é muito mais fácil, porque conta com pessoas mais especializadas, e eu digo que não é bem assim, não. E como você falou, empresário em qualquer setor tem que ter persistência, senão a pessoa desiste no meio do caminho, não tem jeito, né? Exatamente. É difícil. A gente tem um sócio, né, que é o maior sócio da gente, que é o governo, né, que a gente tem que levar em consideração todo essa burocracia fiscal, tributária, que aflige a todos nós, empresários, né?
Só quem sabe quanto isso realmente pesa é o empresário. Então, assim, a gente tem a concorrência, a gente tem as decepções com as pessoas, né, que a gente treina, a gente investe nessas pessoas e muitas vezes essas pessoas a gente perde, né? E a, a aplicação do método 365 também focou nesse aspecto e faz com que a gente tenha uma retenção hoje maior, bem maior do que a gente já teve no passado. Então, assim, realmente, ser empresário é um desafio, mas eu digo a todo mundo, seja empresário, mas primeira coisa, tenha paciência, persista, e aí sim, aí você consegue. Legal. André, outra pergunta. O que lhe fez entrar nesse programa aí de treinamento do método de gestão 365? Quer dizer, qual foi o gatilho aí maior que lhe fez entrar? O que você esperava resolver de problema na sua empresa? Ou, de novo, né, eu sempre falo da sua empresa e também da sua própria vida, né? se existia alguma motivação. Então, o que lhe fez mesmo entrar nesse programa? Me conte aí. Bom, nós que saímos, né, de uma empresa privada, nós deixamos de ser funcionário de uma empresa e a gente passa a ser um empresário. E, evidentemente, a maioria dos casos acontece que essa pessoa que sai, deixa de ser funcionário para ser empresário, ela vai atuar naquele segmento que ela atuava quando funcionário. E acha que é normal a gente achar que se a gente for um bom analista de sistema, se for o caso na área de TI, se a gente for um bom farmacêutico, se a empresa que a gente trabalhava for um laboratório, a gente sempre tende a achar que pelo conhecimento técnico, que o conhecimento técnico é suficiente para a gente gerir uma empresa. E, na prática, com o tempo, a gente passa a observar que não é assim. Todo conhecimento técnico que a gente tem é extremamente importante e vai ser aplicável no transcorrer do tempo. Mas a gente não está pronto para administrar uma empresa, principalmente quando essa empresa começa a crescer, mesmo que seja um crescimento ainda pouco, pequeno, mas a gente percebe que a gente necessita de organizar melhor a empresa, né? de gerir a empresa. E quando eu conheci o método 365, eu percebi que seria uma mão na roda, digamos assim, né? Conhecer esse método, aplicar esse método, e realmente foi assim um divisor de águas, né? A gente tem aplicado o método, e a gente tem tido bons resultados. E o que motivou é isso, é a falta de capacidade, eu diria, ou a falta de conhecimento na área de administração, que a gente pensa ter, acha que só vender sistema e vai resolver todos os problemas, no meu caso, né, na área de TI, mas não é assim. Nós nos deparamos diariamente com problemas que não tem nada a ver com TI. Né? E é de ordem pessoal, é de ordem fiscal, é falta de organização, problemas que toda empresa tem, nada extraordinário, mas que a gente precisa se organizar mais, né? A gente precisa aplicar uma metodologia para a gente ter bons resultados. E, evidentemente, que quando isso acontece, isso reflete na nossa vida pessoal, sem dúvida nenhuma. A gente tem um pouco mais de tempo para a gente se dedicar a nós mesmos, à nossa família. A gente busca ganhar mais, evidentemente, também.
A gente tem resultado, começa a ter resultados melhores e isso, assim, de uma forma geral, melhora toda a vida nossa, né? E não só nossa, eu diria que isso faz com que os nossos colaboradores também tenham mais prazer de trabalhar, porque a gente passa para eles uma metodologia onde ele pode enxergar uma possibilidade de crescimento, né? Que às vezes, muito limitado dentro de pequenas e médias empresas. Por isso que é tão importante a aplicação do método nessa área de gestão de pessoas, porque a gente faz com que os nossos colaboradores tenham um engajamento muito maior. Problemas sempre irão acontecer, é normal isso. A gente não está dizendo que o método vai... nunca mais a gente vai ter problema de nenhuma ordem, não é isso. Mas o método faz com que a gente melhore a gestão em todos os sentidos, inclusive dos nossos colaboradores. Uma vez você tendo entendido, porque você percebeu que realmente o conhecimento técnico não era suficiente, você tinha que saber também sobre gestão, como você administrar bem seu negócio, né? Eu estava dizendo que essa é uma tecla que eu bato muito, viu, com os empresários, dizendo que exatamente isso que você falou, que com conhecimento técnico só a gente não consegue ter uma empresa que vai muito longe, tem que saber administrar também. Mas a minha pergunta para você agora é a seguinte: o que quase fez você não entrar nesse programa de treinamento do Método de Gestão 365? Alguma coisa que lhe segurava, você queria ir, mas tinha alguma coisa que dizia que você não podia ir naquele momento? Que obstáculo estava na sua frente que estava lhe segurando? Bom, o que acontece é o seguinte: muitas vezes, eu acho que durante toda a nossa vida, a gente tem que ter a capacidade de superar paradigmas, né? Quebrar paradigmas. E muitas vezes isso é muito custoso, né? Para que a gente quebre um paradigma, para que a gente perceba que a gente precisa mudar para poder crescer. Quebrar um paradigma dessa forma é perceber que a gente não tem capacidade de fazer aquilo que a gente acha que tem capacidade. Então, eu acho que essa quebra desse paradigma, de dedicar um tempo, de ouvir outra pessoa falar do nosso negócio, dessa pessoa entrar na nossa, digamos assim, entre aspas, entrar na nossa empresa, saber dos detalhes dos detalhes da empresa para que ele possa realmente ajudar. Eu acho que essa quebra de paradigma foi o que quase me fez não participar. Mas eu digo o seguinte: a gente precisa ser inteligente e corajoso para quebrar esses paradigmas que sempre vão existir, né? E está sempre uma coisa que eu aprendi também quando a gente começou com esse método, a aplicação desse método, é que a gente tem que estar sempre aberto para a mudança. Sempre a gente deve estar aberto para a mudança. Isso é um ensinamento que eu aprendi, um ensinamento que me veio com a aplicação do método. Então, Federaldo, eu acho que foi exatamente isso. Eu precisei ter coragem, eu precisei me conscientizar que eu era incapaz de, sozinho, sem uma ajuda de um profissional, fazer com que minha empresa melhorasse sua administração. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, André, muito bom. Essa realmente é outro obstáculo comum na vida dos empresários, né? Eles acham que aquele método ou não está na hora de aplicar na empresa, ou que eles conseguem fazer aquilo sozinhos, né? Eles já entenderam realmente como é que funciona, e aí acham que conseguem fazer sozinhos. É comum também, como eu tenho muito conteúdo gratuito na internet, no meu canal do YouTube, sobre o método, é comum também o empresário, às vezes, achar que aquele conteúdo gratuito que está lá
ele é suficiente para ele aprender e implementar sozinho, né? E aí cria essa barreira com ele mesmo, né? De não querer trazer uma pessoa para dentro da empresa. E aí eu já faço uma pergunta, eu acho que estava falando um pouco sobre isso já, uma próxima pergunta que seria a seguinte, André. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para implantar o método na sua empresa? E como você falou bem, né? Você implantou o método e continua implantando ele na empresa, até porque estamos falando de uma empresa maior, 2 empresas, não uma empresa só, né? Então, a pergunta é, quais as dificuldades para um empresário que está pensando em entrar num programa como esse, quais são as dificuldades que ele vai ter para implantar esse método? Bom, a primeira é mais ou menos o que eu já tinha falado sobre a quebra de paradigma, é a gente sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso é difícil para o empresário, que já tem tantos desafios, né, impostos pelo mercado, pelo governo, pela concorrência. A gente precisa, é, a gente precisa estar aberto para as mudanças, né? Então, sair da nossa seara, né, sair da nossa zona de conforto, isso é realmente difícil, né? E a gente precisa entender que isso é necessário. Eu diria para qualquer empresário que o método 3, desculpa a brincadeira, mas o método gestão 365 e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Se não fizer bem, mal não vai fazer, né? Mas então, eu diria para o empresário, experimente, comece, que você, já no início, você vai perceber que você vai ter um ganho na sua vida. É difícil a aplicação, é trabalhosa, mas o que é fácil não tem valor. Legal, legal. Muito bom. E eu já vou emendar outra pergunta, então, viu? Pelo que você estava falando aí, que é a seguinte. Quais foram os ganhos, né? Quer dizer, vencida essa barreira de quebra de paradigmas, vencida essa barreira de arregaçar as mangas, né, André? Que não é só você, né? Você tem que vender a ideia para Sim, todas as pessoas da empresa. sem dúvida. Se as pessoas também não comprarem, muitas vezes a gente tem a gente que está lidando diretamente com o mentor, no caso o Federaldo, a gente compreende, chega num dado momento que a gente tem uma compreensão muito mais ampla. E a gente tem que ter essa capacidade de replicar essa compreensão para os colaboradores. É mais uma etapa que não é fácil, né? A gente vai tirar as pessoas da zona de conforto. E já respondendo assim a tua pergunta, sobre os benefícios, né? São inúmeros, né? Eu acho que eu nem colhi todos ainda, mas assim, tudo que é organizado, né? Fica mais fácil para a gente administrar. A gente consegue projetar um resultado, a gente consegue projetar até um lazer na vida pessoal, né? De uma forma mais precisa, né? Então, assim, a organização, eu acho que já a própria palavra já é a resposta, né, dessa sua pergunta. Tudo que for bem organizado, ele tende a ser mais fácil de administrar, a ter melhores resultados. Então, esses são os grandes benefícios, né? Legal, muito bom. Mas como você bem sabe, você é empresário, eu também sou empresário, quem está nos ouvindo está se perguntando assim, bom, entendi o que a André falou, mas em relação a números, quer dizer, a pergunta agora é, desde que você começou a aplicar o método, desde que você entrou no programa, o que isso se refletiu na vida da sua empresa, do seu ponto de vista de 2 grandes números, né, que a gente sempre trata no dia a dia como empresário, que é o faturamento, né, o crescimento das vendas, o crescimento da receita bruta,
e também o crescimento do lucro da empresa, da lucratividade do seu negócio. Então, você poderia, não precisa falar se você não quiser em números, mas o empresário fica mais curioso ainda para saber em percentuais o quanto você cresceu em receita e o quanto você cresceu em lucratividade. Se você tivesse em números, seria ótimo. Bem, falar de números pode até não ser muito claro, no meu ponto de vista, pode não ser muito claro se eu disser que eu tive um crescimento durante o momento zero até hoje, em torno de 45% de aumento do faturamento. Alguém pode dizer, não, é muito pouco, mas isso vai depender muito do segmento que você atua, do produto que você comercializa e de quanto você já fatura, né? Principalmente. Quem fatura pouco, uma empresa que fatura, não sei, 10, 20, 15 mil reais por mês, com a aplicação do método, ela pode vir a faturar 100% a mais. Não é o nosso caso, porque a gente já tinha um faturamento um pouco maior e crescer quando já se tem um faturamento de um determinado número é mais difícil, né? Você crescer 10 mil para 20 é muito mais fácil do que você crescer de 100 para 200, né? Mas eu diria que o benefício realmente final, o objetivo final é você ter mais faturamento e, consequentemente, ter mais lucro, né? É importante que as pessoas percebam que faturar não significa nada se você não tiver lucro. Você pode hoje estar faturando 1 milhão e amanhã estar faturando 1 milhão e 500 e não ter nenhuma expressão, né, efetiva, né, desse aumento do faturamento. Eu posso baixar os preços dos meus produtos e vender mais. E aí eu vou aumentar o faturamento sem ter lucro. Então, essa é uma preocupação que a gente tem e a gente aprende a ter no método. Mas, mais do que o que a gente já alcançou, eu diria que o mais importante é o que a gente pretende e a gente vai conseguir atingir. Como eu estava falando antes, na pergunta anterior, como eu respondi na pergunta anterior, a gente está organizando a empresa, né, baseado na gestão 365, para que ela tenha um faturamento muito mais expressivo, um crescimento de faturamento e, consequentemente, do seu lucro, muito mais expressivo nos próximos anos. Eu não estou aplicando esse método pensando que daqui a 6 meses, daqui a... Não pense assim. Se você tem a ideia de persistir, pense a médio e a longo prazo. Então, mais importante do que foi o que eu já consegui de aumentar, é o que eu realmente vou conseguir. A gente está trabalhando para a gente dobrar, triplicar nosso faturamento. E eu não tenho sombra de dúvidas que eu vou conseguir isso com a aplicação do método, né? Com a persistência. E de tanto eu persistir no método e persistir na empresa, hoje eu tenho todos os colaboradores engajados, os meus sócios engajados nesse propósito. Então, eu diria isso, que o mais importante é o que está por vir. O que veio foi muito bom, mas o que está por vir realmente o que me motiva a continuar no método e querer investir cada vez mais nele. Legal, e eu diria para você que você está sendo modesto, viu? Porque se a gente, né? Veja se eu estou fazendo as contas certas. Você tinha feito a mentoria no passado, né? Mas você entrou no programa de treinamento junto com o seu sócio agora, né? Em, acho que junho de 2020, né? A gente está em 2021. Quer dizer, você está falando de um aumento de faturamento de 45% em plena pandemia. Mesmo que a gente possa dizer que o seu setor foi menos afetado, mas essas empresas, a economia de uma maneira geral foi afetada. Então, ter crescido o faturamento em 45% num período como esse é uma tarefa gigantesca. Eu nem imaginava que você tivesse
conseguido um faturamento, um crescimento tão grande. Assim, eu acho que, de novo, você está Mas assim, vi empresas desaparecerem. pois é, mas felizmente, né, o nosso nicho de mercado, né, todo ele cresceu, o nicho de mercado em que nós atuamos, todo ele foi, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra ou não, mas foi, de alguma forma, beneficiado durante esse processo de pandemia. E por que isso aconteceu? Porque os nossos clientes são distribuidores, tanto de alimentos, quanto de bebida, quanto de material de limpeza, e principalmente na área médico-hospitalar. Então, foram áreas foi um setor que, com a pandemia e a injeção de capital que o governo fez, né, no mercado, com a ajuda social que ele deu, movimentou essa área muito, né? E então nós conseguimos conquistar novos clientes, porque esse segmento realmente cresceu o faturamento, cresceu o número de distribuidores, cresceu a necessidade de sistema. Então, assim, parece meio antagônico, né? No momento de pandemia, mas aconteceu isso aí. Mas a gente não teria conseguido se a gente não tivesse preparado, né? Se a gente não tivesse iniciado a aplicação do método, talvez a gente tivesse perdido esse bonde, né? E a gente estava alerta para isso e preparado, né? De certa forma, a gente estava preparado para não deixar o bonde passar. Legal, muito bom. André, em relação à lucratividade, quer dizer, eu sei que é mais difícil, às vezes, a gente ser tão preciso com vendas quanto a gente é preciso com lucratividade quando se fala em medir os números, né? Mas você tem alguma ideia de quanto é que você cresceu em termos de lucratividade, de lucro, nesse período? Quanto é que acompanhou esse crescimento das vendas? Agora, falando em lucratividade, tanto faz, né? Em percentuais. A lucratividade, na realidade, ela acompanhou o faturamento, não percentualmente, ela não aumentou 45%, né? Ela foi uma consequência do aumento do faturamento, né? O que, na realidade, é o objetivo para o futuro é fazer com que a minha lucratividade seja maior, mesmo se eu não crescer o faturamento, né? Isso é fazer com que a gente ganhe mais, mesmo que não haja um aumento no faturamento. Mas ela acompanhou, durante esse período, a gente tem uma lucratividade relativamente boa, em torno de 40% daquilo que a gente fatura, né, em relação aos custos, e, enfim, a gente tem uma lucratividade mais ou menos nesse patamar. Só que cresceu o faturamento, mas a lucratividade ela se manteve mais ou menos nessa média. Mas não é isso que nós queremos aqui. O que nós queremos é que essa lucratividade ela aumente, ela passe de 40 para 45, para 50, entendeu? E isso é até mais difícil do que aumentar o faturamento. Porque no momento que a gente aumenta o faturamento, significa que a gente está com mais clientes, a gente precisa de mais pessoas, enfim, é uma roda viva que a gente tem que saber administrar bem para poder exatamente fazer com que essa lucratividade aumente. E o método ajuda a fazer isso. Muito bom, André, muito bom. Excelente. Agora me fale uma coisa, em relação à sua vida pessoal, né? Você até já comentou um pouco aqui no início, mas quando falo vida pessoal, eu não estou falando só dinheiro a mais no bolso, né? Isso é ótimo, como você próprio falou, a gente quer ganhar mais dinheiro como empresário, né? Mas no que é a aplicação do método, no que é a organização maior que você cita que a sua empresa teve
quando se aplica o método, né? E causou na sua vida pessoal, quando se fala em tempo, qualidade de vida, outras questões que você poderia falar. E essa pergunta é sempre importante, porque o pequeno e médio empresário ele vive uma vida, e também você falou no início, que é quase uma prisão, né? Ele cria uma empresa que é uma prisão, não é uma empresa. E aí, porque está tudo organizado, a empresa depende muito dele, não consegue sair de lá de dentro, né? Então, qual é o reflexo da aplicação do método aí no seu tempo, né, para a vida pessoal? Eu não diria só o tempo, tá? Houve sim, eu tenho hoje mais tempo para mim, para minha família. Eu não diria que só o tempo foi um benefício. Eu diria que a paz de espírito, a tranquilidade que a gente começa a obter, não é que o método seja mágico e você comece a aplicar e daqui a pouco você está em paz, sem problema. Não, não é nada disso. Mas o método permite, propicia que você, aos poucos, você consiga ter uma tranquilidade pessoal maior. E isso é difícil da gente mensurar, mas isso é extremamente importante. A gente ter mais tranquilidade, a gente ter um melhor relacionamento com nossos familiares, com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos e irmãos. Isso influencia. No momento que você está bem consigo mesmo, tenha certeza de que você vai estar bem com todo mundo. É um reflexo direto, né? Assim, não que eu não vejo que o método busque isso, mas é um reflexo muito positivo que o método traz. O método faz com que você organize melhor a sua empresa e ele traz os benefícios, os efeitos colaterais benéficos da aplicação do método mais tranquilidade na sua vida. Mais dinheiro, né? Você ganha mais, você tem mais tranquilidade, ou seja, todo um contexto que contribui para que você viva melhor, né? Tenha uma qualidade de vida melhor e possa expandir isso para as pessoas com quem você convive, principalmente sua família. Legal. E teve alguma coisa, André, que às vezes eu pergunto para o empresário e ele não havia pensado nessa minha pergunta, e aí nessa hora ele lembra de alguma coisa. Minha pergunta é a seguinte: teve algum benefício inesperado? Quer dizer, que quando você entrou no programa, você não estava buscando aquilo, e aí isso surgiu depois ou na sua empresa ou na sua vida, ou alguma coisa que você não esperava e que aconteceu? Olha, quando eu comecei a utilizar o método, que a gente começou a fazer as mentorias, eu ainda não tinha formatado na minha cabeça o que é que eu deveria fazer para buscar no frigir dos ovos, né? Em última instância, a gente quer ter mais dinheiro e mais tranquilidade. De que forma eu iria alcançar isso? Então, eu diria que a solução que aflorou para as dificuldades que eu passava, e aí não me refiro à dificuldade só financeira, não, mas à tribulação de todo o processo profissional, foi o encontro dessa solução, eu diria assim, ou desse caminho, que foi a fusão com a outra empresa, né? Eu diria que a fusão ela aconteceu de forma inesperada. Nós não havíamos pensado nisso, mas uma pergunta que o Atederaldo me fez, ela foi fundamental para que tudo acontecesse. Eu não esqueço jamais dessa pergunta.
ele fez uma pergunta para mim que eu acho que todo mundo precisa se fazer. Ele fez a seguinte pergunta: como você se enxerga daqui a 5 anos? Então, a gente tem que parar, pensar nessa pergunta e realmente ser honesto com a gente mesmo. A gente precisa realmente pensar como é que eu vou estar em todos os sentidos, não só profissional, daqui a 5 anos. Então, naquele momento, se a gente realmente for honesto com a gente quiser enfrentar, a gente vai ver que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar para estar melhor. E essa pergunta desencadeou em mim uma busca de alternativas para que eu estivesse melhor, porque se eu não fizesse nada, eu não estaria melhor. Daqui a 5 anos eu estaria pior, né? Em todos os sentidos, financeiro inclusive. Então, assim, na hora que eu ouvi essa pergunta, que eu interiorizei essa pergunta, eu fui realmente pensar nas alternativas e essa alternativa da fusão da empresa foi inesperada, realmente, e foi muito acertada e eu estou muito feliz com essa decisão. Eu diria que foi isso, Federal. Legal, legal. Você estava falando agora e eu nem lembrava exatamente disso, né? Que isso teria sido algo inesperado, mas de fato foi, né? Eu recordando junto com você o que aconteceu, isso foi alguma coisa que... Eu lembro que eu estava indo pegar um avião para viajar fora, até do país, eu lhe comentei na época, e você me perguntou, me consultou sobre essa questão. Não sei se você lembra disso, eu estava no táxi indo para o aeroporto aqui em São Paulo, e aí eu disse, puxa vida, uma ideia fantástica, né? Isso. E a ideia, inclusive, partiu de você. Aí é a Sim. magia do método, né? Quer dizer, o método, à medida que você aprende, incorpora ele, e que perguntas como essa você procura responder como você fez, porque você podia nem procurar responder essa pergunta, então, como você procurou responder, a cabeça da gente parece que amplia a percepção, e aí você próprio teve uma sacada daquela que foi fantástica. Fantástica. Exatamente. Muito bom, meu caro. Olha, uma pergunta final aqui para a gente encerrar, né? E eu confesso que eu poderia ficar conversando com você aqui durante mais algum tempo, né? Porque é uma conversa muito boa, né? Você sabe que esse negócio de aprender é dos dois lados, né? Eu aprendo muito com você, com meus alunos, sei que você aprende também muito comigo, com o método, mas é um aprendizado, né, bilateral que a gente chama, né? E sempre nossas conversas são sempre muito prazerosas, né? Eu, pelo menos, gosto muito de conversar com você, porque, como você está dizendo, eu sempre estou aprendendo alguma coisa com você. E, humildemente, eu quero ensinar também alguma coisa, né? Com certeza, rapaz. É um aprendizado bilateral, ele é recíproco, não tem jeito. Então, a pergunta final agora, para quem está nos ouvindo mais uma vez, é a seguinte: agora que você sente que você tem uma empresa mais bem gerenciada do que você tinha antes, mais bem administrada, você relata, inclusive, uma certa tranquilidade maior na vida mesmo pessoal, né? Quer dizer, você dorme mais tranquilo. O que você diria, André, para os empresários que estão me ouvindo, que você está mais longe do que você estava, né? Agora você está mais preparado. O que você diria para eles? Que conselhos você daria para eles quando se fala em a sua trajetória que você passou? Veja bem, eu não posso falar muito diferente do que eu já falei aqui, mas a primeira, a primeira coisa que eu falaria para todos eles é que se façam essa pergunta que você me fez. Primeira coisa, se perguntem como vocês estarão daqui a 5 anos, na sua vida como um todo, não só na vida profissional, na vida pessoal, que a gente sabe que está intimamente e de forma muito sólida estão muito relacionados, né? Você não consegue dissociar a sua vida profissional da sua vida pessoal, nunca. Eu acho que isso não é possível. Mas, então, a primeira coisa é essa. Se perguntem, faça essa pergunta. Primeira coisa é essa. Segundo, se você for honesto com você mesmo, você vai ter a resposta. A resposta.
e você vai identificar que você precisa melhorar como pessoa, melhorar como profissional, melhorar em todos os sentidos. Melhorar faz bem em todos os sentidos. E nós sempre temos o que melhorar. Nunca nós vamos ser perfeitos, né? Nunca seremos. Então, a gente sempre tem que buscar ser melhor amanhã do que ser melhor amanhã do que a gente é hoje. E a gente sozinho é difícil a gente fazer isso. São poucos casos que o sucesso profissional, agora mais restrito ao profissional, o sucesso é autodidata. Não, não é. A gente precisa realmente de pessoas, de profissionais que nos ajudem a crescer, nos ajudem a melhorar. Eu busquei o método, conheci, apliquei e estou muito satisfeito com o método de gestão 365. Eu recomendaria para qualquer um que aplique esse método, que busque fazer o dever de casa que esse método coloca e persistam, né? Persistir é fundamental. Tenham amor pela sua empresa. Tratem ela como se elas fossem um filho, né? E persistam, porque eu tenho certeza que o conjunto, né, dessas partes, ela vai levar ao sucesso de todos, como está acontecendo comigo, né? Eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo aqui para vocês é exatamente o que vem acontecendo comigo, né? E isso me deixa muito feliz. É isso, amigo. Muito bom, André, muito bom. Estamos fechando aqui de maneira magistral nessa entrevista aí com esse seu depoimento final, que eu sei que é um depoimento muito de coração mesmo, né? Você é uma pessoa que fala muito assim, de coração, né? Muito verdadeiro, sempre foi, né? E aí acho que é importantíssimo os empresários que estão nos ouvindo agora entenderem que eles podem dar uma virada na vida deles se eles realmente persistirem, né, André? Mas persistência só não adianta, é o que eu digo para todo mundo. Você tem que persistir usando um método que vai lhe ajudar a ter sucesso. Senão você vai ficar batendo a cabeça e também termina não tendo sucesso. Mas eu não quero nem estragar esse seu fechamento, já não vou nem falar muita coisa mais, porque foi muito bom. Mais uma vez, meu caro, quero lhe agradecer mesmo, viu? Eu vou usar essa palavra, pela generosidade, pelo tempo de estar aqui ajudando outras pessoas que podem estar vivendo problemas que você já viveu, e lhe ouvindo aqui, elas podem agora dar um passo para frente, sabe, ficarem motivadas realmente a fazer uma mudança maior na vida delas, em vez de ficar penando, né, o resto da vida sem sair do lugar. Então, brigadão mesmo, viu? Quem tem que agradecer sou eu. Sou eu por ter encontrado você em algum outro momento, né, porque a gente já se conhecia há muito tempo, né, a gente voltou a se encontrar e aí você trouxe esse método. Isso foi um divisor de águas, profissionalmente falando. E se, de alguma forma, eu estou contribuindo para que outros empresários pensem um pouco, realmente reflitam, eu fico também lisonjeado com essa possibilidade. Tá? Então é isso, amigo. Ok, meu caro. Obrigadão, André. Um abraço. Um grande abraço. Até mais, amigo.